Boa noite a todos. A graça e a paz. Amém? Que bom, muito bom. Eu, particularmente, fiquei muito feliz e por saber também que no domingo eu vou estar aqui no aniversário da igreja e estar vivendo esse momento com os irmãos. Amém, queridos? Deus colocou uma mensagem no meu coração e, na verdade, é um processo que eu tenho meditado há cerca de umas 4 semanas. Eu tenho meditado muito sobre justamente isso que eu vou estar ministrando aos irmãos. E geralmente, quando é a semana que eu não estou viajando, sempre o conselho me escala para estar ministrando aos irmãos. E eu lembro quando Deus soprou essa palavra no meu coração, eu falei: Deus, essa palavra está queimando, tem sido uma palavra na minha própria vida, é uma palavra que eu entendo que Deus tem compartilhado ela primeiramente com a minha casa, e eu queria poder ter uma oportunidade de aquilo que o Senhor está falando comigo, com a Osana, eu queria poder ter a oportunidade também de poder compartilhar com os irmãos, né? Aí quando era meu final de semana, eu escolhi ficar calado. Falei: Deus, mas eu poderia muito bem chegar para o Sardinha, para o Hamilton, falar: olha, eu estou com uma palavra no meu coração, queria compartilhar. Mas era um momento mais para a minha vida, essa palavra para o meu coração. E coincidentemente, claro que é providência de Deus, o Sardinha me ligou, falei: Euripe, você não quer compartilhar uma palavra, tal? E foi justamente aquilo que Deus já havia colocado no meu coração. É uma palavra de restauração, e a minha oração é que você, assim como eu tenho sido consolado por essa palavra, que vocês também sejam consolados com as consolações que eu tenho sido consolado por Deus. Amém? Da mesma forma como Deus tem derramado essa palavra que tem sido consolo na minha vida, que essa palavra seja consolo na sua vida também. Amém? Abra sua Bíblia aí em Lucas 24, a partir do verso 7. Lucas 24, a partir do verso 7. Quem já viveu uma desilusão na vida aqui, levante a mão. Então estou preocupado, não é? Então não é para vocês, então só para esse pessoal aqui, então. Vou perguntar de novo. Quem aqui já viveu decepções, desilusões na vida, levante a mão. Agora mudou, né? Então agora eu estou feliz, eu estou falando para o público certo, né? Lucas 24, a partir do verso 7, os irmãos vão me ver tossir muito, eu estou com a garganta muito ruim. Lucas 24, a partir do verso 7, diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus iam a caminho na aldeia de Emaús, uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém, e conversavam entre si tudo o que acontecera. De repente Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando lado a lado, caminhando ao seu lado. Mas eles não sabiam que era Jesus, porque eles estavam como impedidos de reconhecê-lo. Verso 8. O que vocês vão aí a conversar, a discutir? Perguntou Cristo. O que é que vocês se preocupam tanto? Um deles, chamado Cleopas, respondeu: deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não soube das terríveis coisas que nos sobreveram nesses últimos dias. Eu acho interessante essa expressão, das terríveis coisas que sucederam, nos sobreveio nesses dias. Verso 10. Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu a Jesus de Nazaré? Era profeta de Deus e fazia milagres poderosos. Além disso, era um grande ensinador da palavra, mestre, ensinava muito bem as Escrituras. E altamente considerado tanto por Deus como pelos homens. Verso 11, mas os principais dos sacerdotes e os nossos chefes prenderam-no, entregaram-no ao governador romano para ser condenado à morte e o crucificaram-no. E nós
pensávamos que ele era aquele que iria libertar Israel. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de poder ensinar e falar o teu corpo. Obrigado porque, pela tua misericórdia, pela tua imensa graça, o Senhor nos confiou o ministério da palavra. E muito obrigado por fazer parte desse ministério. Nós não cansamos de dizer o quanto nós te amamos, o quanto desejamos viver a tua vontade. Senhor, libera mesmo nessa noite uma palavra que nos restaura, uma palavra que nos transforma, uma palavra que nos dá esperança, e que a tua palavra venha de encontro às realidades mais profundas do nosso coração. Libera os céus sobre esse lugar, libera um tempo novo na vida de muitas pessoas aqui, que hajam pessoas nessa noite aqui com os corações dilatados em te ouvir, porque nós sabemos que o Senhor é compassivo, nós sabemos que o Senhor é misericordioso, nós sabemos que o Senhor é amoroso e conhece as nossas tristezas, as nossas frustrações, as nossas desilusões. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, venha nos restaurar nessa noite, por Jesus que oramos. Amém. Sabe, irmãos, a essência desse texto, quando nós lemos esse texto aí de Lucas, né, Lucas 24, e é interessante que todos os evangelhos citam a narrativa desse texto, e quando nós lemos principalmente esse texto do caminho de Emaús, nós entendemos que a essência desse texto fala da desilusão que dois discípulos de Jesus estavam vivendo e conversando entre si. E se você ler todas as outras passagens, ali no finalzinho de cada livro, você vai perceber que não se tratava apenas de dois discípulos desiludidos. Era uma realidade na vida de praticamente todos os outros discípulos, e não somente os 11, mas todos aqueles que seguiam Jesus. A Bíblia faz menção de 12, mas você vai ver muitos outros discípulos seguindo a Jesus. Quando você vai ali para João 20, 19, você vai ler o relato onde diz que os discípulos estavam de portas fechadas, com medo dos judeus. Havia temor no coração deles, havia medo da sociedade, eles estavam profundamente assustados, escandalizados, decepcionados com tudo que aconteceu nos últimos dias, né? E sem falar também, quando você vai lá em Atos 1:12, da dimensão que foi o suicídio de Judas. O texto sagrado diz que a notícia da morte de Judas se espalhou de uma forma assustadora e depressa em toda Jerusalém, e todos ficaram escandalizados com o fato de que um dos discípulos de Jesus havia se enforcado. Agora imagine comigo, amado. Tenta imaginar o estado emocional, psicológico, espiritual da vida desses discípulos. Eles estavam, como eu disse, quando você lê os textos, os discípulos estavam desanimados, tristes, decepcionados, frustrados, tomados de medos, escandalizados. Tem uma versão que diz que eles estavam escandalizados com os relatos e os eventos que aconteceram nos últimos dias, e principalmente desiludidos com tudo. Emaús fala muito bem disso, né? Jesus Cristo, poderoso em milagres, agora estava reduzido a um homem fragilizado, amarrado, preso e crucificado como um ladrão, e entre dois ladrões. E tudo parece perdido, né? Essa é a realidade daqueles que estavam seguindo Jesus. Sabe, irmãos, recentemente eu li um artigo do David Wilkerson, um grande pregador, né, que morreu cerca de 3 anos num acidente de carro. E uma das últimas mensagens que David Wilkerson disse, para quem não sabe, David Wilkerson é aquele autor de um filme, né, o principal personagem, porque aconteceu na própria vida dele,
a Cruz e o Punhal, onde ele abriu uma igreja e um centro de recuperação no centro de Nova York, ali no caso da Times Square. E esse movimento que nós conhecemos no Brasil de casas de recuperação, chamado Teen Challenge, Desafio Jovem, foi fundado por David Wilkerson. E David Wilkerson foi uma voz, e é ainda uma voz, no mundo todo, onde ele tem um discernimento muito apurado a respeito da igreja, a respeito da palavra. E é interessante que David Wilkerson diz que essa igreja agora do século 21 é uma igreja que infelizmente vive um estado de desânimo e de uma profunda desilusão. Que uma das tristezas do coração do David Wilkerson é saber que essa igreja do século 21 é uma igreja triste, é uma igreja desanimada, é uma igreja desiludida, né? E quando a gente fala sobre desilusão, como a gente sempre diz, a gente tem contato com várias igrejas do Brasil, e realmente, amado, essa questão da desilusão, do desânimo, hoje é algo marcante em praticamente quase todas as igrejas. Hoje nós somos uma geração de crentes que a gente vai no culto de domingo de manhã. E aí a gente entende, né? Eu me coloco no primeiro lugar, porque às vezes é tanta atividade, eu fico tão cansado, e às vezes a gente acaba tendo que escolher um culto por conta de tão cansado que a gente está. E será que esse cansaço é só físico de trabalho? Será que a gente não está indo para a igreja por conta de um esgotamento de muito trabalho? Antigamente não era assim não, amada. A vida da igreja, você não tinha um dia para ir na igreja. Você não ia no culto de manhã, né? Hoje é assim, todo o Brasil é assim. Tem um culto de manhã e o culto à noite. Quem não vai no culto de manhã, não vai no culto à noite, ou então vice-versa. Uns vão no culto de quarta-feira, outros vão no culto de oração. Como eu disse, antigamente tudo era a vida da igreja. A gente tinha tudo. Tudo a gente vivia. E hoje, infelizmente, amado, isso é motivo da gente ficar assim, gastando reuniões e conversando. Por que nós somos um povo tão desanimado hoje, tão desiludido, né? E a desilusão, amado, é uma marca extremamente forte na nossa geração. Até porque nós somos uma geração que, infelizmente, somos marcados por muitos escândalos, praticamente em todos os sentidos, né? Vivemos hoje aí uma quantidade assustadora de pais divorciando, filhos hoje, via de regra, não tem mais, assim, você não pode dizer que toda pessoa tem o pai e a mãe dentro de casa. Hoje o padrão, hoje a regra é filhos de pais divorciados. Antigamente isso era uma exceção. Quando se fala a respeito de governantes, quando se fala a respeito de líderes, amado, nós vivemos hoje, infelizmente, todos aqui, se você puxar a memória, você vai lembrar de um líder que te escandalizou. E nós vivemos hoje aí no Brasil a desilusão de tantos governantes vivendo e sendo condenados por conta de muita falta de caráter, né? Como eu já disse, nós somos uma geração marcada, caracterizada pela desonestidade, pela infidelidade, pelas traições e em praticamente todos os segmentos da nossa vida. E, infelizmente, amado, todas essas decepções nos traz muitas frustrações e muitos desânimos na nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas hoje nós temos cerca de 1 milhão de desigrejados no Brasil. No Brasil, 1 milhão. O desigrejado não é o cara que está desviado. Desviado nós temos 43 milhões. Nós temos hoje 40 milhões de evangélicos e mais desviado. Esse está no mundo, esse está nas drogas, esse está vivendo uma vida sem compromisso com Deus, vivendo em pecado. Esse é o desviado, que é praticamente o mesmo número dos crentes. O desigrejado é essa turma que não frequenta igreja, não está desviada, vive de pregação de YouTube, reúne uma vez na semana, às vezes não, na casa de A e de B,
mas está desanimado com a igreja, não acredita mais na comunhão dos santos, não acredita mais em pastores, em líderes. E eu lido isso em toda semana, amado. Toda semana a gente encontra, eu lido com inúmeras histórias de gente decepcionada com os cônjuges, de gente decepcionada com os filhos. Toda semana a gente lida com situações de pessoas que não acreditam mais no casamento, não acreditam mais na pureza de um jovem, não acreditam mais na amizade, nos amigos, não acreditam mais em líderes, em governantes, e algumas pessoas não conseguem acreditar nem mais na própria identidade. Estão desacreditados no que significa ser homem e ser mulher. Muitas mulheres não acreditam mais em ter filhos, não acreditam mais em poder gerar filhos e acabam se fechando e se tornando como ostras e até mesmo como ilhas, cercados e fechados em si mesmos. E eu poderia aqui contar, mas o tempo não nos permite, dezenas, eu poderia ficar 2, 3 horas falando um monte de fatos, histórias, de como hoje nós vivemos um tempo de muita gente desiludida, desanimada, com uma série de coisas. E surge uma pergunta no nosso coração. Qual o poder de uma desilusão na vida de uma pessoa? O que uma desilusão pode produzir no coração de uma pessoa? O que eu sei disso, né? E eu vivi isso, eu já conheço isso, a gente já sabe de histórias, talvez você esteja até vivendo isso. Por que algumas pessoas passam anos e anos e anos, ou até a vida toda, desacreditada e desiludida com a vida, com as pessoas e até mesmo consigo mesma? Esse texto de Lucas 24, 7, a partir do verso 7, nos traz uma profunda reflexão. O texto é riquíssimo. Esse texto é um daqueles textos que a gente pode aplicar dezenas de princípios. Mas eu queria me deter apenas a um fato, né? E como eu já disse, né, esses discípulos ali em Emaús estavam profundamente desiludidos, né? E à medida que eles caminhavam na sua desilusão, no seu desânimo, a Bíblia fala, o texto diz que Jesus se coloca do lado dele e começa a conversar com esses discípulos. Sabe, irmãos, eu fico imaginando o que significou para esses discípulos quando há 3 anos atrás eles abandonaram tudo. E eles viram milagres, tanto é que os próprios discípulos falam isso, fala de Jesus para... Eles estavam pregando Jesus para Jesus, né? Eles estavam falando de Jesus para Jesus. Né? O texto fala que os olhos deles estavam como impedidos de enxergar. E é interessante quando você pensa no que foi isso na vida desses homens. Eu queria muito que você abrisse seu coração, porque eu queria orar com você hoje. Amém? Eu queria orar para que Deus liberasse sobre a sua vida assim, uma unção de ânimo. De ânimo, sabe? Sabe aquilo que Deus te toca para que você continue na caminhada? E olhar para a vida desses discípulos, né? É entender que eles viveram 3 anos, querido, vendo tudo quanto é tipo de milagre, cura, ressurreição de mortos, prodígios, grandes multidões seguindo os discípulos. E eles não tinham dúvidas, amados, a respeito do privilégio de poder seguir a Cristo. Deixaram para trás parentes, deixaram para trás profissões, deixaram para trás a sua história. Foram pessoas que foram marcadas pela renúncia. Todos tomaram decisões radicais na vida. E é interessante que a maioria desses discípulos, Jesus foi pessoalmente atrás deles. Boa parte desses discípulos, Jesus foi lá conversar com eles e disse, olha, follow-me, me siga, me siga. Eles ouviram a voz do Mestre. E
E é interessante, querido, que esses homens, durante 3 anos, eles presenciaram uma vida ministerial de sucesso. De sucesso, amado. A Bíblia fala que grandes multidões seguiam a Cristo. Só que é interessante que esses discípulos, à medida que eles começaram a andar com Cristo, eles começaram a alimentar no coração deles uma ideia errada a respeito de Jesus. Por mais que Jesus ensinasse, por mais que Jesus mostrasse para eles em fatos, e não só em fatos, mas em ensino, por mais que Jesus evidenciasse através principalmente do ensino, qual era a proposta do ministério dele, da missão dele ali aqui na terra, esses discípulos iludidos no caminho de Emaús, e os outros discípulos, eles estavam iludidos no caminho de Emaús, porque eles alimentaram em si uma ideia equivocada a respeito de Jesus Cristo. É interessante, amado, que quando você olha ali em João 18, 36, quando Jesus diz, o meu reino não é desse mundo, o meu reino não tem visível aparência. Tem um texto também em João 6,15, que diz que Jesus literalmente fugiu do meio dos discípulos, porque eles queriam proclamá-lo rei. O texto sagrado diz, percebendo então Jesus, que estavam prestes a levá-lo à força. Olha que interessante. O texto sagrado de João 6,15 diz que os discípulos quiseram pegar Jesus e levar à força e apressadamente levá-lo à força e proclamá-lo rei. E a Bíblia fala que Jesus saiu sozinho do meio deles e foi para o monte e fugiu. Dezenas de vezes, Jesus afirmou que ele seria entregue nas mãos das autoridades e que ele seria morto. E amados, quando a gente fala a respeito de frustração, de desânimo, e é o tema que eu estou apresentando, quando a gente fala sobre frustração e desânimo, a gente estuda a respeito de frustração. Quando você vai estudar a respeito de frustração e desânimo na vida, você vai descobrir 2 premissas. Geralmente a gente desilude, decepciona e até ilude por conta de 2 coisas. Primeiro, que a gente ilude com as pessoas, a gente vive decepções com as pessoas, porque nós insistimos em alimentar expectativas equivocadas e erradas a respeito das pessoas. Como eu disse para você, os discípulos começaram a alojar no coração deles uma expectativa equivocada a respeito de Cristo. E se os discípulos estavam desiludidos, como retrata em Emaús e vários outros textos referindo aos outros discípulos, é porque eles tinham uma expectativa equivocada a respeito das pessoas. E agora, sinceramente, a respeito de Jesus, se de Jesus eles tinham uma expectativa equivocada, estavam decepcionados, o que pode acontecer no nosso coração quando a gente tem uma expectativa equivocada a respeito das pessoas? Sabe, irmãos, nós nos iludimos e nós somos desiludidos porque nós acreditamos que a solução para a nossa vida é a vida das pessoas. E quando a gente olha ali em Jeremias 17,5, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia. A palavra aí é confiar, não é acreditar. Eu acredito na Maria. Eu acredito no Delfran. Agora, confiar é totalmente diferente. Acreditar é dar crédito. Mas a Bíblia diz que quando você
confia, você se coloca na lista dos amaldiçoados. Que quando eu confio minha vida a alguém, quando eu confio aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito na minha história, nas mãos de uma pessoa, a Bíblia fala que eu me torno maldito. Quando você olha ali mais para frente, no 9, o texto chega a dizer que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e usa uma expressão, demasiadamente corrupto. Eu nunca esqueci uma vez, a Rosana estava até comigo nesse dia, a gente estava mudando para Goiânia, e tinha uma moça assim que se ela escutar essa mensagem, ela não fique decepcionada, mas eu falei pessoalmente isso para ela. E ela estava assim, sempre que eu estava num evento, ela estava ali, pastor Eurípides, assim, sabe? Eu entendo que existe uma admiração. E ela falou, pastor, eu estou deixando tudo porque eu vou mudar para Goiânia, porque eu sei que você está mudando para lá. Lembra disso, amor? Eu falei assim, esteja pronta para se sentir frustrada. Porque se você quiser esconder de mim, vai na minha igreja. Porque eu tenho convicção que Deus tem me chamado a um ministério, eu mais viajo do que fico na minha igreja. E não somente isso, se você está indo a um lugar por conta de uma pessoa, esteja pronta para frustrar, porque eu não vou ser o que você pensa. Eu não vou ter essa disponibilidade que você acha que eu vou ter. Sabe, irmãos, eu acho interessante quando a gente anda com o pastor Cote. Vem gente do Brasil inteiro fazer cursos, e as pessoas acham que a vida ali com o pastor Cote é igual num curso. Amado, num curso o Cote está ministrando todos os dias, de manhã e à noite, Você vai lá fazer um curso de 15 dias, você vai ver o Cote ministrando de manhã e à noite. Mas quando acaba o curso, você não vê Cote mais, querido. Aí as pessoas resumem toda a vida delas num evento só. É aquilo que a gente diz, uma coisa é você comer pizza, outra coisa é você montar uma pizzaria junto. Uma coisa é comer pizza com uma pessoa, é tudo lindo e maravilhoso. Agora eu quero ver você conviver com a pessoa. Então, muitas das vezes, amada, a premissa das nossas decepções é acreditar que as pessoas vão ser aquilo que a gente deseja que elas sejam. Amado, nós somos falhos, nós somos limitados. Nem sempre a gente está animado, nem sempre a gente está empolgado. Nós temos as nossas vidas, eu não fico vivendo arrebatado 24 horas por dia. Sabe, parece que a gente, assim, quando vê um pastor, algum líder, a gente pensa que ele vive num estado assim de graça e arrebatamento 24 horas por dia. E não é assim, amado. A gente tem as nossas dificuldades, as nossas limitações. A gente procura dar testemunha, a gente procura ser fiel à palavra, a gente procura ser coerente àquilo que a gente prega, vivendo o que a gente prega dentro de casa. Mas nós somos falhos. E muitas das vezes as nossas decepções, o nosso coração está desanimado, é porque a gente, como o texto de Hebreus diz, colocai os olhos fitos em Cristo. Olhai firmemente para Cristo. E muitas vezes o nosso desânimo é porque a gente olha só para a vida das pessoas. Não estou dizendo que a gente não tem que dar testemunho, não é isso. Não estou dizendo que a gente não tem que ser modelo, não é isso. Mas o problema é que são nesses momentos que a gente percebe que o nosso coração não está em Cristo, está em pessoas. Outra característica dos nossos desânimos, primeiro é frustrar, é colocar uma expectativa nas pessoas que elas não podem suprir, né? E a segunda é, nós nos frustramos porque nós insistimos em colocar expectativas, em alimentar expectativas equivocadas a respeito de nós mesmos. As nossas frustrações
é porque a gente coloca os olhos em pessoas, a gente acredita que a solução da nossa vida são pessoas, e são pessoas que vão solucionar tudo na nossa vida, e quando a gente vê as debilidades das pessoas, a gente desiste. Ah, mas eu não vou para a igreja mais, porque afinal de contas, fulano é assim. Ah, eu não vou na igreja mais, porque afinal de contas, o pastor tal caiu. Ah, eu não vou na igreja mais, porque afinal de contas, o pastor tal não deu esse testemunho. E o segundo equívoco, e o segundo motivo das nossas frustrações é que nós colocamos as nossas expectativas em nós mesmos. Nós temos a mania de alimentar uma expectativa equivocada a nosso respeito. E quando eu falo isso, essa expectativa são as nossas obstinações. A gente quer uma coisa. Eu quero casar com aquela pessoa, eu quero aquele emprego, eu quero aquela cidade, eu quero mudar para aquele lugar, eu quero aquela casa. E muitas das vezes a gente está tão obstinado, a gente faz tudo para alcançar aquilo que eu obstinadamente, de não depender de Deus e não ouvir de Deus, se é isso que Deus quer mesmo para a minha vida. E eu não quero o conselho de ninguém, eu não quero o conselho de amigos, eu não quero o conselho de pastores, eu não quero o conselho de esposa, eu não quero o conselho de marido, e eu quero aquilo, eu não quero o conselho de pai e mãe, eu quero aquilo. Lá na frente, quando a gente entra no processo daquilo que a gente quis, a gente descobre que tudo aquilo que a gente queria, na verdade não era aquilo que a gente queria. Era vaidade. Era cobiça, era ilusão. E mais uma vez a gente desilude. Falar sobre isso, amado, quando a gente fala de tanto iludir com pessoas e iludir consigo mesmos, é entender que nós somos fracos. Nós somos fracos. Eu publiquei um vídeo na internet onde eu gravei um vídeo falando, eu confesso, né? Eu falo dos meus pecados, falo tudo que eu fiz e aquilo que eu tenho coragem de colocar na internet, né? Um vídeo mais para estimular as pessoas a crer na graça de Deus, no amor de Deus. E as pessoas ficam assim impressionadas, porque parece que pastor não peca, né? Pregador não peca. Eu acho que a gente peca mais do que vocês. Entendeu? Não, sim, porque o pecado de vocês, pelo menos, não tem um peso do pecado que a gente tem, né? Porque a Bíblia fala, quanto mais se conhece, mais se é cobrado. E tem um texto que eu acho incrível, que está lá em 2 Coríntios, que diz o seguinte: irmãos, nós não queremos que vocês desconsiderem a tribulação que sobreveio na província da Ásia sobre as nossas vidas, os quais foram muito mais além da capacidade que nós tínhamos de suportar. 2 Coríntios 1:8. A ponto de perdermos, apóstolo Paulo falando, queridos, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Amado, quando alguém perde a esperança da própria vida, qual que é o nome disso? Depressão. Desânimo, chegando ao ponto de pensar até em se matar. Olha só o que o texto diz: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Paulo estava tão desanimado com a própria vida, amado, que ele já tinha sobre ele uma sentença de morte. E é interessante que é o mesmo Paulo que diz que não viria sobre ele nada que ele não pudesse suportar, mas chega um momento na vida do Paulo que ele fala assim, sabe o que eu descobri, amado? Na vida nós vivemos coisas que chegam a ser acima das nossas forças. E aí é interessante o que ele diz. De fato, nós já tínhamos sobre nós uma sentença de morte. Agora ele fala por quê? Para que não confiemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita mortos. Era nessa hora que vocês tinham que dar um glória a Deus para ajudar o pregador, entendeu?
O Paulo diz que o motivo desse desânimo na vida dele, olha aqui para mim, o motivo dele viver algo que foi acima da capacidade dele de suportar, as lutas que ele estava vivendo, os problemas que ele estava enfrentando, as situações de oposição, aonde ele não queria nem viver mais, ele desanimou. O texto sagrado fala, ele desanimou, nós desanimamos da nossa própria vida. Por que ele passou isso? Para que ele não confiasse nele mesmo. Sabe, irmãos, eu acredito que esse é o grande motivo das nossas desilusões. Nós insistimos, como eu já disse, em alimentar uma expectativa equivocada a respeito das pessoas e de nós mesmos. É interessante que quando fala de nós mesmos, o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 7, ele diz, porque eu sei em mim, isto é, na minha própria natureza, na minha própria carne, não habita bem algum. Paulo entendia que quando se tratava da sua própria carne, ele não poderia confiar em si mesmo. Romanos 2:3, Paulo diz o seguinte, digo a cada um dentre vocês, que não pense a si mesmo além do que convém, mas pense com moderação sobre si mesmo. Não se ensoberbeça se achando. Tenha moderação, pense menos a respeito de você, no sentido de você achar que é a última Coca-Cola do deserto. Gálatas 2:6 diz, esses, olha só o que Paulo fala, esses que parecem ser muito importantes e são cheios de si, nada me acrescentam. Paulo fala em Gálatas 2:6, que gente soberba nada acrescenta para ele. E é interessante, amado, que recentemente eu reencontrei um texto da Bíblia. E foi em cima desse texto que eu comecei a meditar sobre isso, que está lá em Provérbios 13:12, que diz o seguinte, a expectativa frustrada adoece o coração. A expectativa frustrada adoece o coração. Então, na verdade, amado, a véspera das nossas frustrações são as expectativas que nós colocamos em nós mesmos, nas pessoas. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles foram criando uma expectativa equivocada a respeito de Cristo. E qual expectativa eles tinham a respeito de Cristo? Eles acreditavam que Jesus Cristo iria se tornar o sucessor de César. Pensávamos que ele iria libertar o povo do Império Romano. Os discípulos, com todo aquele poder, com todo aquele milagre que Jesus tinha, eles começaram a acreditar que Jesus iria ser o novo governador, o novo rei. Tanto é que o texto mostra que eles quiseram até proclamá-lo rei de Israel. Sabe, irmãos, eu imagino assim, naquele momento quando Jesus chegou assim em Jerusalém, e todo mundo ovacionou Jesus. Possivelmente no coração dos discípulos, eles pensaram, uau, agora ele vira rei mesmo. Está vendo? Eu tinha razão, isso aqui é testificação. Ó. Deus está mostrando para nós que Ele vai sentar no trono e vai ser o novo rei de Israel. Mas é interessante que toda aquela expectativa neles foi frustrada onde? Me responda. Qual foi o lugar aonde a expectativa dos discípulos foram frustradas? Na cruz. Amado, eu não sei se você sabe, mas a cruz é esse lugar onde eu e você nos encontramos e aprendemos a olhar para nós mesmos
e para as pessoas da maneira correta. E não somente para as pessoas e para nós mesmos, para Deus. Os discípulos tinham uma expectativa equivocada até em Jesus Cristo. Vamos aplicar isso para a nossa vida. Como é que nós podemos aplicar? Primeiro, Emaús fala de um Deus que não tem compromisso com as nossas ilusões. Amado, crede em Deus e crede em mim, como Jesus disse. Deus não tem compromisso com as ilusões que nós criamos na nossa vida. Deus não tem compromisso quando a gente cria uma ilusão equivocada e a gente coloca toda a expectativa. Olha, eu estou mudando para aquela cidade, porque quando eu chegar naquele lugar, todo mundo vai fazer isso por mim, todo mundo vai fazer aquilo, e as pessoas vão ser isso na minha vida. Isso acontece muito em casamento. A gente tem um ideal de marido, a gente tem um ideal de esposa, e quando a gente entra no casamento, a gente não vive mais de ideal. No casamento a gente vive real. Não é o ideal de marido que a gente vive. Dentro do casamento a gente vive o real. Só casado sabe o que eu estou falando. Solteiro não tem noção nada disso. Quando a gente entra para dentro do casamento, amado, você sabia que até mentalmente, você sabia que o seu cérebro é movido por uma sensação de conquista, e adrenalina, e hormônios para conquistar, para galantear a pessoa, e você vai lá. Quando você coloca a aliança no dedo, casa, o seu cérebro para de funcionar dessa forma e fica calmo. E aí você vai começar a raciocinar da forma certa. Só que aí, querido, mas agora eu casei errado. Pois é, quem casou errado tem que agora casar, tem que agora dar certo. Pois é, e o casamento é o seguinte: durante o namoro a gente tem que abrir os olhos. Durante o namoro é tempo de abrir o olho. Depois que a gente casa, a gente tem que fechar o olho. Aí está tarde demais. E muitas das vezes a gente cria toda essa expectativa por pessoas, e aí quando a gente entra na situação, entra no casamento, entra no processo de conviver, a gente fala, sabe de uma coisa? Não era isso que eu pensei, eu vou procurar outro lugar. Aí nós escolhemos as rupturas, escolhemos o divórcio. Sabe, irmãos, você sabe por que eu entendo que quando os discípulos viram Jesus sendo morto, a cruz mostrou o quanto eles estavam iludidos? Para mostrar que é na cruz que as nossas motivações erradas precisam ser tratadas. A ilusão fala de motivações erradas, seja a respeito de você mesmo, seja a respeito de Deus, ou seja a respeito das pessoas. Transformar nossas ilusões em desilusões é uma das principais ferramentas de tratamento que Deus usa a cruz. Nós temos que ser desiludidos por Deus, amado. E só a cruz mostra isso para nós. Esse encontro com o sacrifício que aparentemente, quando eles olharam para Jesus, como pode esse aí ser Deus? Como pode esse homem fraco, se entregando à morte, ser aquele que nós acreditávamos que iriam redimir? Mas é justamente isso que a cruz produz em nós. Ou nós paramos de ser guiados pelaquilo que a gente vê, pelas circunstâncias que a gente enxerga, ou a gente é guiado pelas promessas de Deus. Foi isso que Jesus, quando começou a ler a palavra, quando você lê todo o texto, e ele começou a apresentar os textos, e ele apresentava, ó tardios de coração, como vocês são fáceis de deixar de acreditar em tudo aquilo que os profetas falaram. Sabe, irmãos,
O problema é que a gente quer olhar para tudo, menos para aquilo que Deus nos prometeu, para a sua palavra, para as promessas dele na nossa vida. A pastora Meire falou isso hoje, as promessas de Deus. Sabe, irmãos, por mais estranho que pareça, Deus não tem compromissos com as mentiras que você criou no seu coração. Por isso o encontro com a cruz. Sonda-me, ó Deus. Prova o meu coração. Conhece o meu coração. Conheça os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E mostra-me o caminho correto, o caminho eterno. Emaús fala disso, amado. 2 discípulos caminhando desiludidos. E por que estavam desiludidos? Por que estavam desanimados? Porque insistiam em acreditar naquilo que eles mesmos pensaram a respeito de Jesus e não aquilo que Jesus disse para eles a respeito de si mesmo. Por que você está desanimado? Você insiste em ouvir apenas a sua voz, aquilo que aparentemente tudo evidencia, e não para aquilo que Deus já falou o seu coração a respeito da sua própria vida. As promessas de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, nós temos uma facilidade enorme de acreditar em falsas esperanças, em mentiras. Salmo capítulo 20, versículo 7 diz o seguinte: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Deus, o nosso Senhor. Sabe, comigo, a minha frustração, o meu desânimo, mostra o quanto eu não confio em Deus. O texto sagrado diz: muitos confiam em carros, patrimônio, outros em cavalos, força, poder, mas nós confiamos. E é interessante que Deus sempre vai nos colocar. Amado, a minha casa vive isso. Se você for conversar comigo, com a Osana, você vai descobrir o nosso testemunho. Deus sempre nos coloca em situações complicadas, difíceis de lidar, para alinhar o nosso coração com o coração dele, porque nós temos uma facilidade muito fácil, uma facilidade, desculpa a redundância, mas uma facilidade incrível, confiar em cavalos, de confiar em carros, de confiar em homens e não no Senhor. Você quer ver uma coisa? Como Deus tem a mania de colocar nós em situações. Eu faço questão que você abra a sua Bíblia aí, em Êxodo 14, por favor. Nós já estamos quase finalizando. Êxodo 14. De 1 a 2. Êxodo 14. De 1 a 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem defronte a Piairote. Olha que interessante. O povo estava caminhando, saiu do Egito, estava indo para Canaã, livres, foram agora celebrar, porque agora eles não estavam mais, e de repente Deus fala assim: fala para o povo voltar. Fala para o povo retroceder. Você não sabia, mas tem momento na nossa vida que Deus faz a gente fazer o quê? Dar passos para trás. Deus, se eu fazer isso, eu estou andando para trás, Deus. Eu tenho que avançar, mas parece que eu estou andando para trás. Deus faz isso. Olha só o que o texto diz. Fala ao povo, os filhos de Israel, que retrocedam e acampem defronte a Piairote, entre Migdol e o mar,
diante de Baal-Zefon, e em frente dele vos acampe junto ao mar. Não sei se você sabe, Piairote significa beco sem saída. Quem falou para eles acampar num beco sem saída? Deus. Sabe, irmãos, atrás deles estava o Mar Vermelho, do lado uma montanha impossível de atravessar, do outro lado uma outra montanha impossível de atravessar, e de frente dele quem estavam? O exército de Faraó. E quem foi que colocou eles nesse lugar? Sabe o que eu aprendi na minha vida recentemente? Que às vezes a gente acha que tudo, presta atenção, nós temos o engano de achar que tudo que Deus pede para a gente fazer é para dar certo. Quem às vezes aqui já passou situação que você orou, buscou, ouviu Deus falar no seu coração, teve paz, não fez coisa errada, não pecou, não se rebelou, viveu princípios e deu tudo errado? Quem já viveu isso? Quem disse que era para dar certo? Por que a gente tem a mania de achar que tudo que Deus fala para a gente fazer é para dar certo? Não, amado, às vezes Deus... Não vou falar às vezes Deus não. Você sabe qual que é o desafio? Pastor, por que tem coisas que Deus faz na minha vida, que Deus falou para mim fazer e deu errado? Vai ouvir dele. Cada um tem a sua experiência. Às vezes é para você parar de confiar em você mesmo. Às vezes é para você parar de confiar em pessoas, no sentido de acreditar que a solução da sua vida está na mão das pessoas. Amado, Piairote fala exatamente sobre isso. Deus colocou esse povo num beco sem saída. E foi nessa condição que eles conseguiram, eles murmuraram, chegaram para Moisés e falaram: Moisés, é melhor aquilo que a gente vivia lá, comer cebola. Para Deus nos colocar numa situação como essa. Amada, acredite nisso, Deus nos coloca em situações que parecem ser sem saída. Mas são exatamente nesses momentos, amado, onde tudo parece sem saída, é que nós tomamos uma decisão definitivamente de não confiar em nós mesmos. Ou nós entramos na amargura, na decepção, no desânimo, ou nosso coração aprende a confiar em Deus, e é Ele que tem controle sobre as nossas vidas. Olha esse texto de Lucas 24:15, o texto de Emaús. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas: Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus, por que isso? Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Fazendo perguntas, Jesus se aproximou deles e ia com eles. Olha aqui para mim. Nossas mágoas, nossas tristezas, nossas desilusões, nossas decepções mais profundas, nossas dores, nossos medos, nossas culpas, nossa raiva, nossa insegurança e até mesmo aquilo que nos envergonha, Ele está do nosso lado. Ele caminha. Jesus se aproximou deles e ia com eles. Sabe, irmãos, Ele está em qualquer situação, até porque é promessa dele das nossas vidas. Mas é interessante que o texto fala assim: mas os olhos deles estavam como impedidos para o reconhecer. Olha aqui para mim. A amargura e a desilusão têm um poder terrível de fazer com que a gente não consiga enxergar que Jesus está do nosso lado. A gente não consegue reconhecer que em certas situações da nossa vida Ele está ali.
Como é que eu posso te provar isso? Abra sua Bíblia aí para a gente ler esse texto aí, que eu acho interessante. É o último texto que eu vou pedir para você abrir. Eu vou citar só 2 textos, mas eu não vou pedir. Só abra esse texto aí de Jeremias 18. Jeremias 18, verso 3. Quem lembra qual que é o texto de Jeremias 18? A casa do oleiro. Sabe, irmãos, são tantas perdas que nós vivemos, são tantas dores, são tantas desilusões, que nós temos uma dificuldade de acreditar que Deus está agindo na nossa vida. E por mais que Cristo esteja do nosso lado, a gente não consegue enxergar. Porque sabe qual que é o próximo passo da desilusão? A ingratidão. Quando a gente fica desanimado, a gente começa a ficar ingrato. A gente, mas não está tendo nada aqui. Mas nessa casa nunca tem nada. Mas nessa igreja nunca tem nada. Esse marido nunca tem nada. Essa esposa nunca tem nada. Minha vida é isso. Aí a gente começa a ir para a ingratidão. E Cristo tem total interesse em entrar nas áreas mais difíceis da nossa vida. Olha só esse texto de Jeremias 18, 13. Deus está mostrando para Jeremias como ele age na vida das pessoas. Como ele age. Na verdade, o texto fala o seguinte: Jeremias, eu vou te levar na casa do oleiro para te mostrar como eu ajo na vida das pessoas. E desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo uma obra sobre rodas. É nesse momento que aquela musiquinha legal que a gente gosta de tocar, não sei se tem alguém para tocar uma musiquinha. Olha só. E eu desci à casa do oleiro, leia comigo aí em Jeremias 18. E eis que ele estava fazendo a obra sobre roda. A pastora Meire me inspirou a ler esse texto hoje. E como vaso, ele fazia de barro e quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer como fez o oleiro a você, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Presta atenção numa parte desse texto. Como o vaso se desfez, quebrou-se na mão de quem? Olha aqui para mim. O oleiro estava fazendo o vaso, e o vaso se desfez na mão de quem? Deus está falando que é assim que Ele age na nossa vida. Que por mais que a nossa vida até se desfaça na mão dEle, não é porque você está nas mãos de Deus que as coisas na sua vida não vão se desfazer. E não é porque as coisas se desfizeram na sua vida que você não está nas mãos dEle. O vaso se desfez na mão do oleiro, mas ele estava o tempo todo nas mãos de quem? Então, na sua vida, você está nas mãos dele. E esse desânimo, amado, começa a deixar nós sem força. E nós temos que aprender. Falei no início que nós nos tornamos malditos porque confiamos nas pessoas. Agora, ouça esse texto. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, e que as suas raízes se estendem a ribeiros,
e não receia quando vem o calor. Sua folha fica o tempo todo verde. No ano da sequidão não se perturba e nunca deixa de frutificar. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. O que é a nossa força? O que a Bíblia nos ensina que nos dá força? A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha aqui comigo. Uma das primeiras coisas que a desilusão, que a traição, que o abandono, que o abuso arranca da nossa vida é a alegria. E uma criança, quando você olha para uma criança, o que é mais marcante na criança? Alegria. Alegria. E o próprio Deus fala que nós deveríamos ser como criança. Quando você olha para a vida de alguém que está amargurado, a primeira coisa que é tirada da vida dessa pessoa é o quê? A alegria de viver. Por isso que nós precisamos ser renovados na alegria. Por isso nós queremos convocar você a profetizar alegria na sua vida. Para você começar a olhar para dentro de si, para o seu coração e falar o Salmo 100 que diz o seguinte: servir ao Senhor com alegria. Isaías 61 fala: e dar sobre os que estão em Sião uma bela coroa em vez de óleo de alegria. A alegria do Senhor é nossa força, como diz em Neemias. O texto que diz, vários textos que falam que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Lá em Atos diz que quando o povo se reunia, ele se reunia com alegria. Um dos frutos do Espírito é a alegria. E o texto fala assim: uma bela coroa ao invés de... Olha aqui para mim. Sabe que muitas vezes a gente ama colocar cinzas na cabeça? Quando a pessoa estava amargurada, decepcionada, triste, querendo se lamentar na presença de Deus, o Antigo Testamento a pessoa ficava fazendo o quê? Jogando o quê? Sabe, irmãos, às vezes a gente vicia em ficar jogando cinza na cabeça. Ninguém me ama, cinza na cabeça. Eu fui abandonada, cinza na cabeça. Ninguém olha para mim, cinza na cabeça. Só cinza. A gente fica viciado em jogar cinza na cabeça. O tempo todo cara amarrada, o tempo todo cara fechada, o tempo todo triste, o tempo todo desanimado, cinza na cabeça, cinza na cabeça, cinza na cabeça. Não cansa de ficar desanimado, não cansa gosta de ter cara amarrada. Cinza na cabeça, cinza na cabeça, o tempo todo. A palavra de Deus diz: uma bela coroa ao invés de cinza. O Espírito que está sobre você, a Bíblia fala que o reino dele é um reino de alegria. O Espírito que está sobre você é o Espírito da alegria. Mas parece que o Espírito que está sobre você é o Espírito da cinza. Você nunca está feliz com nada. E aí você fica como os discípulos, incapaz de enxergar que Jesus está no processo. Incapaz de acreditar que por mais que o vaso se desfez, você está na mão dele. Quantos querem abrir mão? Em nome de Jesus, eu abro mão toda semana das minhas cinzas. Porque tudo que a gente quer é fazer o quê? Por que não eu? Por que não eu? Por que não acontece comigo? E aí instala no nosso coração a ingratidão. Quem quer abrir mão das suas cinzas aqui? Quem quer óleo de alegria sobre a sua cabeça? Nós vamos cantar uma canção. E eu queria que você pudesse profetizar na sua vida mesmo. Vamos colocar de pé.